Boa noite, gente. Só um minutinho que eu vou ligar aqui e chamar o pessoal. Tá bom? Só um minutinho. Oi, Matheus. Hoje o bate-papo é muito interessante. Já enviei pro doutor. Só um minutinho. Oi, gente. Acho que o Matheus colocou errado para participar do bate-papo, hein? Pronto, doutor. Já tô assim. Oi, doutor. Boa noite, Gustavo. Boa noite, tudo bom? Como que tá? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Pessoal, vocês estão ouvindo? Sim, Quanto tempo, hein, Gustavo? verdade, né? Muito tempo. Muito obrigada por ter aceito participar do bate-papo do dia a dia. Eu sei como se você é muito atarefado, tem muita coisa para fazer. Muito Não, mas obrigada. eu que agradeço, né? E eu vejo os seus convidados aí, são também todos têm bastante uma função bastante importante no dia a dia, né? Obrigada. Eu vendo você assim, não é pessoalmente, né? Mas parece que é. Eu me lembro da primeira palestra que eu fui, que o senhor administrou, que foi na UNOeste, Presidente Prudente, na Semavete. E a sua imagem, eu sempre lembro do professor Viana também, que a gente sente muita falta agora nesse período, né? Estando longe. Olha só, é verdade. É engraçado porque a gente começa a ver que o tempo começa a passar quando muitos que a gente já deu palestra, vão passando, já estão se formando, já estão no dia a dia. A gente vai visitar como veterinário e de repente já estão aí exercendo bem a função. Oi, Ai, que Lise, bom. tudo bom? Olá, pessoal, bem-vindos. Isso mesmo, gente. Sejam muito bem-vindos. Aqui embaixo tem um aviãozinho. Manda para alguns amigos seus que gostam de mercado pet, gostam de novidade. Porque hoje o que a gente tem para falar é muita novidade. Não a gente, né? O Totô. Coloca muito coraçãozinho, porque o Instagram não está avisando que está ocorrendo live. Então, muito difícil o pessoal saber que está rolando o bate-papo do dia a dia. As perguntas, vocês podem escrever nos comentários, que eu estou com o notebook aberto. E aí eu leio por aqui, não preciso ficar clicando no celular com risco de travar, tá bom? Vou Perfeito. apresentar quem que é o tutor Gustavo Ferri, tá bom? Ele é coordenador da Bayer Pet, do interior de São Paulo, Paraná, MS. Então não é qualquer pessoa que a gente está falando. A pessoa tem conhecimento, tem a prática, tem a vivência, que é muito importante. Médico veterinário da UEL, especialista em marketing e gestão de vendas na Toledo. Toledo de Presidente Prudente, né, doutor? Sim, Especialista em gestão empresarial na FGV, profissional e Life Coach e análise comportamental, é isso? isso mesmo. Na SLAC. Oi, Suelen, tô com saudade de você. Todo mundo de Prudente aparecendo. Mentor do VET Negócios, do Instagram aqui, no dia que tá fazendo conosco. O senhor tá pelo Instagram VET Negócios, né? Tô sim. Depois vocês seguem lá. É isso, mas eu sei que isso foi um resumo de quem que é o senhor. Conta pra gente por quem que é o senhor e por que seguiu esses passos. Bom, fiz minha faculdade inteira, né, em cirúrgica, sempre gostei da área cirúrgica, porém, eu sempre tive muito a veia comercial, né? A parte da família da minha mãe é toda voltada aí para medicina e a parte do meu pai é toda voltada para o comércio, né? Então, quando eu me formei, eu já fui direto para a área comercial e sempre tive o objetivo de cair em laboratório. Então, eu tracei minha vida profissional baseado nisso, em estar onde eu tô. Isso mesmo, e chegou longe, né? Vai chegar muito mais. Ah, Doutor, conta pra gente, quando eu falei, vamos falar de algum assunto, e o senhor falou, visão macro do mercado pet e a expectativa. O que seria essa visão macro? Conta pra gente, doutor. bom, eu acho que quando a gente fala sobre a visão macro, né, eu responsável por 3 estados,
Pessoal, só coloca um joinha se por acaso vocês estão me ouvindo bem, ou se vocês preferem que eu coloque um fone de ouvido para ficar mais fácil a escuta, Tá bom ok? assim pra mim, tá bom, Tá bom? doutor? Tá ótimo. Tá certo. Gente, pode comentar, viu? Interagir conosco. O bate-papo é pra isso, é pra vocês. Bom, eu acho que é um tema bem relevante, né? A gente estava conversando qual seria o tema, porque como responsável por 3 estados, né? São 3 estados até muito parecido o perfil do consumidor final, mas porém como indústria, né? O nosso consumidor também, o nosso cliente é o lojista e é o médico veterinário, né? Nós temos uma preocupação muito grande com o médico veterinário, né? Os laboratórios eles têm uma preocupação muito grande e nós podemos ver hoje nas mídias sociais os laboratórios de forma geral se movimentando justamente para poder levar ferramentas para os médicos veterinários passarem por esse momento, né? E a visão macro é justamente mostrar um pouco para o médico veterinário que às vezes está ali no seu ponto e não consegue ver todo o contexto. Ele fica, às vezes, numa bolha dele, né? E não consegue ver que tem a oportunidade no mercado. Então, esse é o intuito da live, eu acho. Isso mesmo, doutor. O cavalo não passa riado 2 vezes, né? Quem não é muito do interior não vai entender muito as nossas gírias, né? Mas é justamente isso. Que, por exemplo, então, como a gente sempre ouve falar, o príncipe nunca vai aparecer 2 vezes na sua frente. É mais ou menos isso, tem que aproveitar as oportunidades. E é muito importante a gente falar sobre isso, que é muito fácil a porta se fechar e é muito difícil se abrir de novo, né, doutor, para as pessoas. Na verdade, a questão da oportunidade eu vejo da seguinte forma, né? Quando eu comecei na área comercial, eu lembro que quando eu terminei a faculdade, a minha esposa, ela até tinha me falado o seguinte, né? Eu falei assim que eu queria entrar na área comercial e eu falava assim que eu queria entrar na área comercial em 5 anos estar num laboratório, né? E ela falava assim, é muito difícil porque tem gente que estão tentando há muitos anos, né? Até alguns 10 anos e não conseguia. Eu falei, mas eu vou ser diferente, né? Eu vou estudar, vou ser um profissional diferente. Vou buscar me destacar. E aí eu já emendei uma MBA tudo pensando que quando surgisse a oportunidade, eu já tinha MBA. E não quando surgisse, né? Então eu vejo muito a situação atual, né? Eu vejo muito a perspectiva, o que está acontecendo. Alguns médicos veterinários e alguns lojistas, né? Vendo a situação como entrando em desespero, né? Se deixando tomar por tudo que a gente está recebendo, sendo bombardeado de informações, né? Enquanto poderiam estar aí estudando, verificando tudo que tem de oportunidade. Por quê? Existe um fato que todos os especialistas estão colocando, né? O mundo mudou. Isso é fato. Se a gente pegar a questão do empreendedorismo, né, do comércio, né, os especialistas eles falam que o que iria acontecer em 3 anos aconteceu em 3 meses. Né? Empresas que iriam falir, faliram, né? Empresas que vão falir logo, né? E empresas que têm um certo caixa, que têm uma certa estrutura, vão passar por essa fase, né? Só que isso vai trazer um aprendizado para todos. Então, o perfil do consumidor vai mudar. Tanto o perfil do consumidor para o médico veterinário vai mudar, quanto o perfil do consumidor para a distribuição, para a indústria, todos vão mudar. Isso falando só do mercado, mas isso para todos os mercados. Então, uma coisa muito importante que eu vejo que a nossa área deveria estar fazendo, né, falando mais específico, é o quê? Estudando as tendências, estudando o que nós podemos estar fazendo para justamente pensar o quê? O que o nosso consumidor está querendo hoje em dia?
o que que eu vejo muitas vezes o pessoal abrir um negócio pensando no quê? Eu vou abrir um pet shop, eu vou abrir uma clínica aonde? Aonde fica num bairro perto de casa, ou num bairro onde eu me interessei, vou fazer a clínica com o layout do jeito que eu quero. Ou seja, muitos fazem todo o seu negócio baseado no que ele quer. Só que ele esquece que ele não vai vender o produto para ele. Ele vai vender o produto para o cliente. Então, hoje em vendas, a gente fala muito sobre o foco do cliente. A gente entender a necessidade do cliente. E hoje em dia, mais do que nunca, nós, como veterinários, como lojistas, que precisamos vender, nós precisamos estar olhando para o nosso consumidor, para o nosso cliente. O que que ele quer hoje? Então, hoje isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Então, o nosso consumidor, se vocês verem as notícias recentes, nós sabemos que o quê? Que os produtos de pet, né, o produto essencial e o não essencial, eles já são igualitários, né? Já não tem muita diferença. Tanto que tem relatórios de e-commerce que a gente teve picos de venda de acessórios. Quer dizer, se nós pensarmos, hoje teria uma necessidade do consumidor comprar um acessório? Não. Mas, para aquela pessoa que vê aquele pet como um filho, tem uma necessidade, né? Tem uma necessidade. Então, se nós não nos atentarmos que ele continua consumindo, porém de forma diferente, não entender que ele mudou essa forma, o que vai acontecer é o quê? Que nós vamos ter uma queda de faturamento durante essa crise, durante essa pandemia, e pior, quando voltar, e o mercado vai voltar, e é isso que os médicos veterinários, que nós precisamos entender, que o mercado vai voltar. Isso é fato, né? E que a gente precisa utilizar esse tempo para o quê? Abraham Lincoln, ele tinha uma frase que eu falo muito com os meus clientes, com os meus amigos, que é o quê? Se ele tivesse 8 horas para cortar uma árvore, ele utilizaria 6 horas afiando o machado. Eu falo que agora é a hora da gente afiar o nosso machado. É nós nos prepararmos para o quê? Para as tendências, para o que está vindo agora. A digitalização é uma delas. Pode falar. É isso mesmo, doutor. E a gente tem que aproveitar essa pandemia a nosso favor. Desde o começo da quarentena, que a faculdade decretou quarentena, o governo, todo mundo, eu sempre fui falando, vamos usar a pandemia a nosso favor. Eu mesmo usei. Eu fazia o bate-papo do dia a dia só nas quartas-feiras. Agora tem dia que eu faço 2 bate-papos por conta de tantas pessoas que estão tendo. E vocês, me contem, o que vocês estão fazendo de diferente nessa quarentena para vocês não saírem o mesmo que vocês entraram? Me contem, conta aqui nos comentários para nós. E doutor, o que o senhor acha que nós podemos fazer nesse momento? Estudar o quê? Para quem é clínico, para quem tem um consultório, um pet shop, o que tem que se fazer nesse momento? Porque eu vi que algumas empresas, os vendedores já voltaram a trabalhar, né? Sim. Eu acho que a primeira coisa, né, se a gente pensar na questão da distribuição, por exemplo, é pensar que alguns estados já liberaram o comércio, né? Parcial, mas liberaram. O estado de São Paulo, apesar do Dória aqui, né, colocar para o dia 10, muitos prefeitos estão sendo contra, né? Então, presidente prudente, né? Onde nós estamos locados. O comércio abriu hoje, né? Com as suas exceções, mas abriu. Então, o que a gente tem nisso daí? É um aumento do fluxo de pessoas na rua. Isso tem um impacto positivo e preocupante. A pandemia, eu vejo da seguinte forma: toda pessoa que fala que o assunto é simples, eu tenho receio de conversar com esse tipo de pessoa. Não é um assunto simples. Se fosse assim, a gente já teria uma solução, né? Não, porque nós temos um problema muito grande, né? Nós temos uma doença que ela é altamente contagiosa, né? E que as pessoas precisam tomar o devido cuidado, e que
Um simples lavar de mão já faz uma prevenção muito forte e que as pessoas estão começando a ter hábito de lavar a mão agora, né? Mas ao invés, só que se nós ficarmos em casa, nós vamos ter um problema econômico imenso, né? Então, assim, é complicado. Não é uma discussão fácil de se ter. Então, toda liberação de comércio e tudo mais tem que ser com cautela, É isso né? mesmo. Mas E o que eu doutor, o vejo é o que que... seguinte, pode falar. Pode falar? Pode falar. O que eu vejo que o veterinário tem que fazer é o seguinte, tem gráficos, eu até mostro muito no Vet Negócios, né? Mostrando sobre o aumento do e-commerce, do digital, né? O médico veterinário ele tem que entrar de vez no digital. Ah, mas eu não tenho site de e-commerce. Faz um site de e-commerce. Ah, mas eu não tenho poder de negociação, não tenho produto. Então faz uma rede social. Como você colocou mesmo no seu story sobre o Instagram, né? Hoje o Instagram, ele é o quê? A segunda rede com mais usuários, perdendo apenas para o Facebook, porém é a rede que mais influencia. Então, se você não tem, por exemplo, vou dar o exemplo aqui da clínica, né, da minha esposa. Ela não tem produtos que concorram com os grandes players, né? Porém, nós temos um Instagram, rede social, por quê? Fortalecimento de marca, fortalecimento de contato com o consumidor. Isso é muito importante. Os consumidores estão mais próximos do digital. Então, isso É isso mesmo. precisa ser analisado, né? É um dos pontos. A gente tem que. E o Instagram é muito. O Brasil é o segundo país que mais usa o Instagram. Eu fiz um GTV ontem, postei hoje sobre isso. Se nós não tivéssemos tanto resultado para o Instagram, será que eles iam trazer o desafio para nós, depois dos Estados Unidos, no Store? Então, o Store é a nossa ferramenta que nós mais utilizamos no Instagram. E com ela, nós conseguimos saber cada vez mais quem é nosso público e o que eles estão sentindo falta. Mas para isso, nós temos que estudar, temos que sair da nossa zona de conforto e correr atrás. Porque se postar algo sem nexo, só vai ser algo sem nexo. Então tem que ser pensado muito bem antes de fazer qualquer postagem, né, doutor? E sobre o e-commerce, o que o senhor pode falar além disso para nós? Quando você até falou sobre rede social, né? É a mesma coisa o digital do físico. Se você faz dentro do digital, você posta qualquer coisa pensando no que você quer falar e não sobre o que o seu consumidor quer ouvir, você vai estar postando algo que ele não vai estar consumindo. Você tem perfil dentro da sua rede social de consumidores que vão querer o quê? Ouvir sobre vermifugação, sobre prevenção de doenças, enfim. Vai ter gente que vai querer ver o quê? Banho e tosa. E esses daí vão consumir, vão compartilhar, vão colocar um monte. E se isso vai fortalecer a sua marca, é nisso que você tem que colocar. Só que também mesclar, né? Então, não só colocar isso. Então, mais uma vez, você entender o seu consumidor, que no digital também é um consumidor de conteúdo. Então, também entender. No e-commerce, também, mesma coisa. Você tem estratégias para utilizar. Se você utiliza as redes sociais é um ponto muito importante para você fazer o link com o e-commerce, né? E aí você tem o e-commerce, que você pode ter o seu próprio site, você pode ter a atuação nos marketplaces, né? Que hoje é uma tendência, é uma coisa muito utilizada. E hoje eu até falei isso no meu canal, né? Em uma das últimas postagens, aí, se vocês olharem lá para baixo, sobre o Omnichannel. Né? O que é? O Omnichannel é quando a gente coloca o consumidor como centro. Quem faz isso muito bem? Magazine Luiza, né? Então, é você utilizar todos os seus tipos de eletrônicos, de comunicação integrados para falar com o seu consumidor. Então, se você tem aplicativo de celular, se você tem e-mail marketing, se você tem WhatsApp, né? Inclusive, eu recomendo muito a questão do WhatsApp Business, tá? Ele tem muito mais recursos do que o WhatsApp normal,
que vai te dar uma estrutura muito melhor para você conversar com o seu consumidor, né? Você utilizar sobre o físico junto com o digital, ou seja, se você tem um Instagram, se você tem um Facebook, se você tem um YouTube, você fazer essa interação, né? Você, nesse tempo de quarentena, você fazer o quê? As pessoas estão mais em casa e elas estão consumindo. E é você entender justamente isso. Elas estão dentro de casa consumindo. Como que eu posso acessar esse público, né? Inclusive foi bem bacana porque teve uma live com o pessoal do Casal Vet, né? E foi perguntado como que estava o mercado para eles. Eles fazem o atendimento domiciliar, Domicílio. né? E eles falaram que o atendimento aumentou. E realmente eu fui pesquisar a respeito disso, né? E se você, muitas vezes você pensa assim, mas o atendimento domiciliar aumentar numa época em que as pessoas querem menos contato, realmente, se você fizer um belo marketing a respeito de paramentação, né? A pessoa fica dentro de casa, ela não precisa sair, você vai lá, né? Faz o atendimento sem ter esse contato. Poxa, tem tudo para dar certo. Por quê? Porque as pessoas elas estão com muito receio de sair. Inclusive, eles colocaram que fizeram atendimento a mulheres grávidas, a pessoas idosas. Por quê? Porque eles batem muito em marketing, né? E fazem o quê? Atendimento domiciliário, que é outra coisa para a gente pensar em uma tendência aí. É isso mesmo. E ainda mais nesse momento que nós podemos estressar mais os animais, porque tem um fluxo maior dentro de casa. Então, gente, começa a usar as coisas no seu favor. Começa a olhar ao horizonte, o que te rodeia. Porque sempre está cheio de oportunidade e nós não percebemos, né, doutor? Ô, Lara, eu falo bastante, né, do Pedro Superti, né, que é um cara que fala muito sobre marketing de diferenciação. Eu gosto muito dele. E quem já me segue aí, já viu as últimas lives, fala que eu já falo bastante sobre isso. E vi meus treinamentos. Ele fala que tem 3 tipos de pessoa. A pessoa, né, que fala o seguinte: o e agora, né? Então ela tá perdida, ela tá com medo. Tem a pessoa do deixa a vida me levar, que não sabe o que tá acontecendo, tá com medo, enfim, tá meio perdida. E tem a pessoa do deixa comigo. Então, em todo negócio, a gente precisa saber qual pessoa nós somos. Nós somos a pessoa do e agora, nós somos a pessoa do deixa a vida me levar, nós somos a pessoa do deixa comigo. Se o mercado ele vai cair, ele vai diminuir, sim. Só que as pessoas continuam consumindo. Como que nós vamos fazer para estar oferecendo nosso produto? Como nós vamos fazer para nos diferenciar da concorrência? E quando a gente pensa nisso, pensa no nosso consumidor, pensa como que a gente pode estar levando produto, experiência, nos conectando com esse consumidor, né? É quando a gente vai conseguir aumentar as nossas vendas, né? Ou pelo menos manter o nosso faturamento. É isso mesmo. Mas para isso tem que conhecer seu público, né? Tem que conhecer seu nicho. E se você conhecer sua persona, melhor ainda. Igual, nós estamos com 18 telespectadores aqui nos vendo. E esse 18 tá se mantendo, não está oscilando. Isso é muito interessante, porque a gente se conectou com o pessoal. E a gente está falando de algo dentro da medicina veterinária que é muito específico. E por tanto de lives que está acontecendo, esse número tá bom. Então a gente já está Sim. fazendo uma diferença, vocês estão fazendo uma diferença, mas é porque eu e o doutor, nós sabemos quem é nosso público. São médicos veterinários, mas são pessoas que querem empreender. Então a gente consegue ver isso. Por isso que tem pessoas conectadas com nós. E por isso nós queremos a interação de vocês, saber como vocês estão fazendo nesse momento. Sim. Doutor, e o que o senhor dá de dica específica para o pessoal nesse momento? E o que o senhor espera daqui quando tudo isso passar, diminuir? Bom, eu acho Que que passar vai o ser primeiro... difícil, né? Não, eu acho que não. Eu vejo como oportunidade. Eu vejo como oportunidade, né? Eu vejo que conversando com muitos clientes, o faturamento não diminuiu, né? Só que eu vejo que tem que ter uma mudança de mindset, né? Ou seja, uma questão de mentalidade. Aqueles profissionais que estão vendo como oportunidade, né? Que estão focando no que nós podemos fazer de diferente, o faturamento não diminuiu ou aumentou, né? Então, um ponto importante que nós temos que pensar, se o fluxo na loja física diminuiu,
quais mudanças eu gostaria de fazer na minha loja que agora eu posso fazer. Por exemplo, tem muitas lojas que não são setorizadas. Não são. Não tem um espaço gatos. Será que agora não é o momento para a gente fazer um espaço diferenciado? É uma oportunidade. Para quê? Isso a gente está se preparando para um futuro. Para quando o comércio voltar a mais aquecer, quando o público voltar a estar mais presente na loja física. Esse é um ponto. As pessoas elas estão com medo de sair por uma falta do quê? Medo de pegar o vírus, enfim, do Covid, por uma falta de segurança. Se nós fizermos uma questão, muitas pessoas têm medidas de segurança dentro da loja, né? Produtos bactericida, álcool gel, divulgue isso nas redes sociais. Olha, venha até a nossa loja, nós temos medidas preventivas, faça o seu marketing pessoal, o seu marketing da loja, né? Deliver. Eu vejo muitos clientes que fizeram uma atitude legal que nós somos pessoas muito emotivas, que precisamos nos conectar. Nesse momento, em palestras minhas, eu coloco muitos exemplos de outras áreas, né? Tem um exemplo da pizzaria Folks, que ela fez o quê? Cada pizza ou salada que você comprar, eles dão uma pizza ou uma salada para quem está no front, pessoal da saúde. Ou seja, se você tem uma opção de comer uma pizza, pelo menos eu, se a pizza for mais ou menos, eu vou comer uma pizza da Folks. Por quê? Porque eu sei que do meu jeito eu vou conseguir estar comendo uma pizza e ajudando a uma pessoa da saúde. É a mesma coisa. Nós temos uma sensibilidade com as pessoas que estão lá no front, né? Nós temos uma sensibilidade com os idosos. Tudo isso a gente tem que pensar, poxa, essas pessoas estão mais sensíveis. Se elas estão mais sensíveis, como que eu posso ajudar ajudar essas pessoas, ajudar uma causa e, ao mesmo tempo, aumentar minhas vendas? Teve muitos clientes que fizeram o quê? Durante a pandemia, nosso delivery é grátis. Poxa, olha só, o consumidor vai pensar, poxa, ele está ajudando a gente, realmente está ajudando. Em compensação, ele também está se ajudando o quê? Porque se não tivesse esse diferencial, poderia estar caindo o fluxo dele. Outro ponto, investir em equipe, né? Investir em equipe, você investir em cursos online, o tanto que a gente está sendo bombardeado de grandes empresas liberando cursos. Poxa, agora é hora da gente fazer. Tem uma frase que é muito, muito sábia, que é o quê? Né? Se você acha que é caro investir num profissional, pensa em não investir, né? Na verdade, a frase não é bem assim, mas o conteúdo é esse, né? Um profissional que ele não que ele não tem um estudo, que ele não tem como eu posso colocar, que ele não busca o conhecimento, uma empresa que não investe nisso, ele se torna caro, porque ele não vai render tudo que ele pode render dentro dessa empresa. Aí o pessoal vai ver preço, não valor, né, doutor? Outro ponto perigoso que eu estou vendo muita gente fazer é cuidado com as promoções. Por quê? Porque se você fizer promoção, né, você vai fazer o quê? Você vai ter uma queda do seu faturamento. Eu estava assistindo a alguns especialistas, eles falam que não dê promoção, aumente o bônus. Aumente o bônus. Dá um Outra brinde. Coisa, um brinde. Por quê? Coisas que você iria deixar para lá, você iria ter uma cartinha na manga, agora utilize, mas não dê. Se você tiver que fazer uma promoção, faça uma promoção nos seus produtos de curva D e E, porque essa daí você pode faça para o quê? Para entrar dinheiro no seu caixa. Agora, seus produtos A, B, C, não. Esses você não pode fazer promoção, senão você desmerece seu produto. Outro ponto que eu falo muito, que tem que ter um cuidado, se você pegar produtos de valor agregado alto, eu vejo muitos fazendo o quê? Substituindo por produtos de baixo valor agregado. Isso é complicado, por quê? Porque você precisa manter o ticket médio do seu cliente. Se você faz isso, o ticket médio do seu cliente vai diminuir e depois, para você voltar esse cliente a consumir aquele produto de ticket médio alto, ele não volta. Não volta. Vai ser difícil. Ainda mais depois da pandemia, né? Vai ser bem complicado. Uma coisa que eu me atentei que o senhor falou, doutor, foi de convencer a pessoa e até dar possibilidades do álcool em gel na clínica, pet shop. E eu tô vendo várias pessoas fazendo muita propaganda
Não é promoção, é propaganda. Para continuarem levando os seus pets, mas sem sair de casa. A pessoa vai lá com o carro, com a van da clínica, pega o animalzinho e leva. Então, o tutor, o proprietário, o cliente, enfim, não vai precisar sair dessa zona de conforto e correr o risco de contaminação, né? Só Sim. vai o animalzinho mesmo. Então, isso é muito interessante. E, gente, a gente tem a internet na nossa mão. O CFMV sempre posta as coisas no site. Por que não ler? É tão fácil, é tão simples. Está aqui na nossa frente. E como o doutor falou, tem vários cursos online. Tá? Tem o VetSign, que sobe vídeo todo dia no canal no YouTube. Tem também o Vet Educa, que vai fazer um simpósio do dia 1 ao dia 2, gratuito. Tem vários cursos, tem o Comunica Vet, tem várias coisas. E é gratuito. Não é só para graduandos, são para médicos veterinários. A gente nunca pode pensar que a gente sabe tudo, porque a gente não sabe. Não. E outro ponto importante, né? Eu estava verificando todo mundo que entrou aqui, né? Muitos eu conheço. E eu agradeço todo mundo que entrou aqui, que a gente fez a divulgação, muitos amigos e amigas, colegas de trabalho aqui também da Bayer, e colegas formados junto comigo na UEL. É muito importante nós como gestores, né, nos atentarmos para uma coisa. Nós somos responsáveis pela nossa equipe. E um dos grandes problemas que eu vejo é a questão novamente do mindset. Novamente do mindset. As pessoas que estão abaixo do nosso guarda-chuva, né, muitas vezes elas estão mais desesperadas e talvez menos preparadas que nós. Então nós precisamos o quê? Ter calma, passar tranquilidade, conhecimento para eles e mostrar para eles que o quê? Que nós estamos juntos. E que o quê? Nós estamos num mercado promissor, né? Que assim como outros mercados, não passamos ileso. Porém, nós vamos ter um impacto muito menor do que os outros mercados que estão tendo. E vou dar um exemplo só que eu gosto de falar, só para vocês terem uma ideia. Se a gente pensar no mercado de festas, ele está sendo muito atingido? Tá. Outro mercado que está sendo muito atingido, de fotografia. Muito atingido. Você precisa tirar foto. O cara precisa estar do seu lado, não precisa, Lara? Precisa. Precisa. Um cara no Brasil não está passando fome. Ele chama Caio Jimenez. Depois vocês acessam o Instagram dele. Ele se especializou em fazer o quê? Antes da pandemia, tirar foto à distância. Ele ajuda a pessoa a posicionar o seu notebook com a câmera. Ele clica, ele tira um print da foto, edita e manda. Se vocês entrarem no Instagram dele, ele tem fotos profissionais maravilhosas. Ou seja, ele já estava preparado para o mundo online, tirar foto à distância. O cara não tem nem agenda. O que vai acontecer agora? Os outros fotógrafos vão copiar ele. E o que ele vai ter que fazer para se diferenciar? Vai ter que mudar mais uma vez. E isso é um ponto, por quê? Porque a gente às vezes pensa assim, no nosso mercado não tem como fazer diferente. Tem como fazer diferente. E Mas a gente precisa muito. olhar o quê? Olhar o nosso consumidor. Tem espaço para fazer diferente. Tem espaço para todo mundo. E eu vejo muitas pessoas que não têm nenhum site da sua clínica, do seu pet shop, nenhum Instagram, nenhum Facebook. Gente, isso é o mínimo. Nem curso de marketing, de gestão ensinam a fazer isso, porque a gente já considera que vocês tenham. Né, doutor? Então, são coisas que não são simples, que tem que ter um estudo, às vezes, para deixar bonito, para a gente ter uma ligação, uma conexão. Porém, como que vocês não têm umas redes sociais, não têm a sua marca registrada, o seu nome na rede social? Isso me preocupa muito. É verdade. Inclusive, conversando também com alguns clientes, né, sobre como que tá o dia a dia, né? Eles falaram assim, a gente tinha alguns projetos o ano passado e esses projetos deram uma parada, enfim, estão engavetados, enfim. E eu falei assim, tá, e quando que vai sair? Quem vai sair? Nós temos uma coisa dentro de planejamento, né? Inclusive, eu já falei bastante lá no Vet Negócio, que é o 5W2Hs, né? Então,
Nós precisamos colocar no papel, né? O que nós vamos fazer? Quando nós vamos fazer? Quem vai nos ajudar a fazer? Qual recurso que nós vamos fazer? Se nós não colocarmos isso no papel, nós não vamos sair. Eu aqui no meu home office, né, que eu adaptei todo aqui o meu quarto para isso, né, eu comprei uma lousinha que eu fiz o quê? Eu fiz o que a gente chama de matriz do gestão do tempo, né, que é de Eisenhower, que é o quê? A questão do urgente. Eu fiz aqui, né, não vou abrir porque tem coisas que são pessoais e de trabalho, enfim, mas de importante, urgente, eu coloco aqui tudo que vai vir na minha cabeça, eu vou segmentando minhas reuniões, tudo, botei aqui na frente e vou apagando, vou colocando aqui, ó, tudo certinho. Por quê? A gente precisa ter organização. Isso daí precisa ter na nossa clínica, a gente precisa ter no nosso negócio, a gente precisa ter planejamento. Outra coisa que eu vejo é o seguinte... Meus post-its estão tudo aqui também colados. Tem que. E se você tiver, se você tiver post-it, se você tiver isso daqui, né, essa lousa, se você tiver tudo isso, mas também você não usar, também não adianta nada. É um recurso que você não vai utilizar. Então é dinheiro jogado fora, né? Isso mesmo. Um dos pontos que a gente tem que pensar é o seguinte: nós estamos com mais tempo. Nós temos mais tempo em home office, nós temos mais tempo dentro da clínica, muitas vezes que o movimento está menor. Nós temos mais tempo. Agora é hora do quê? Da gente fazer uma revisão do nosso estoque, revisão do fluxo de caixa. Quantos aqui não conhecem o que é uma DRE? Quantos? Quantos aqui não sabem fluxo de caixa? Quantos não sabem o que é um capital de giro? Quantos não sabem como que faz uma precificação? Então, tudo isso é o momento da gente fazer essa análise. Buscar fazer... Se a gente pegar, gente, o site da FGV Online tem cursos de 5 horas sobre gestão, sobre precificação, sobre Como marketing. que chama o site, doutor? Que eu vou já colocar aqui. FGV Online. Da FGV Online. Isso. E antes da pandemia, já existia esses cursos online gratuitos, tá? Já existiam. SGTV, é isso? Não, FGV. Ah, FGV. Obrigada. Não, de nada, que isso. Tem da Fundação Bradesco, né? Eu fiz, inclusive, tem um post que eu fiz sobre as principais instituições do país que colocaram cursos interessantes, mas a Fundação Bradesco também tem uns cursos muito interessantes, né? A gente tem sobre atendimento de telemarketing. Então, nós estamos fazendo muito. Se você tem uma funcionária dentro da sua clínica, dentro da sua loja, poxa, não é hora da gente, por exemplo, dar ferramenta para ela. Dentro da Fundação Bradesco, tem treinamentos de 40 horas gratuitos sobre atendimento ao telemarketing. Se você é representante comercial, você está fazendo bastante atendimento telemarketing, também é interessante você fazer esse curso, né? Planejamento. Não é só você ligar. Eu fiz um nas férias de telemarketing também. Porque eu acho que para a gente passar um conhecimento, a gente tem que ter o conhecimento, né? Sim, então eu fiz, justamente. a Unoeste está disponibilizando mais de 50 cursos online, gratuito. Estou fazendo muito. E é umas coisas que a gente pensa, é um assunto bobo. Gente, não é bobo. Não é bobo. Traz muita ferramenta para você passar adiante. Não, eu vou falar por mim, né? A minha esposa, se ela não tiver online, depois ela vai ver e ela é prova viva disso, né? Eu fiz uma MBA, terminei uma MBA, emendei outra MBA, e eu saí da MBA e falei, puta, eu quero uma terceira MBA. E ela falou, calma, porque você já passa a semana inteira viajando para tudo quanto é lado, e agora você precisa ficar um pouco em casa, né? Calma. Então, você pode fazer a terceira MBA, mas faz online. Eu falei, não, online eu não absorvo nada. Eu não consigo absorver as coisas online. Eu gosto de presencial. Eu preciso ver a pessoa, preciso conversar, preciso tocar. Eu acho que é coisa do interior, né? A gente precisa conversar. Tanto que na hora que a gente vai num veterinário, vai num lojista, a gente sai para tomar um café. Enfim, preciso disso. E aí, chega a uma situação dessa e a gente aprende o quê? Que a gente pode se reinventar. A gente vive fazendo curso online. Eu estou fazendo um atrás do outro. Com todo o aparato que eu montei aqui, os meus caderninhos, minhas anotações.
Muitas vezes eu e minha esposa aqui entramos para mais de meia-noite, cerca de 1 hora, muitas vezes da madrugada, a gente entra estudando online, né, sobre marketing de diferenciação, sobre finanças. Ou seja, nós temos muito curso online pagos e nós temos muito gratuitos. Aí depende do quê? Da onde você quer chegar. Você sabe onde quer chegar? Tem muita Eu gente que não sei, sabe vocês onde quer. sabem. Então, eu sei também. É, tem muita gente que às vezes eu não sou formada ainda, vou me formar esse ano, eu já sei onde eu quero chegar. E eu sei que é difícil graduando saber onde quer chegar, mas tem médico veterinário, já tem 3 anos de formado e não sabe onde quer chegar. Gente, Então, tá no, vamos tá sair da no... zona de conforto, né? Então, onde que vocês querem chegar? Pensa isso. O que que tá vontade de você abrir o olho no dia seguinte? Tem que pensar nisso, tem que ser uma motivação para sua vida. Na verdade, inclusive, numa das palestras que eu costumo fazer, né, em semana acadêmica, que em uma das aulas que eu dou lá na pós, na como fala? Na Unesp, em Araçatuba, com a professora Kátia Bresciani, que não sei se ela vai estar online ou não, mas uma querida amiga, sobre marketing pessoal, né? Uma das coisas que a gente tem que pensar a respeito é o quê? Nós não sabemos, muitos não sabem onde você quer chegar. Onde você quer chegar? Não é uma pergunta simples, não. E se você não sabe onde você quer chegar, você não tem que falar, putz, eu não sei. Não, tudo bem, você não sabe. Tá, e agora? Onde você quer chegar? Para onde você quer chegar? Poxa, nunca pensei nisso. Então esse é o momento de você pensar onde você quer chegar. E depois você pensar o seguinte, a curto, médio e longo prazo. Você tem metas anuais? Nós Profissionais e temos. pessoais, né, doutor? É, aqui em casa, eu e minha esposa, nós temos metas, cada um pessoal, e nós temos meta como casal. E era engraçado porque quando a minha filha era pequenininha, a gente ainda brincava de colocar uma meta para ela. Falou assim, esse ano a meta da Sofia é andar. Ela ainda não sabe, mas a meta dela é andar. E aí o que a gente faz? Chega no meio do ano, a gente faz uma revisão das nossas metas. Como que nós estamos? A gente vai chegar, não vai? Mais fácil, às vezes, se não vai chegar, está muito longe, dá uma reajustada para quê? Para a gente poder chegar, ser factível, né? Mas a gente precisa ter o quê? Metas anuais, a gente precisa saber o quê? Onde a gente quer estar daqui a 5 anos. Por quê? Porque a gente precisa fazer um planejamento. Poxa, eu converso com muitos representantes. Eu falo para eles, eu falo assim, vocês querem chegar aonde? Querem chegar na indústria? Quero. Então tá, então vamos juntos. Vamos fazer um planejamento. Eu ajudo vocês, vamos conversando a respeito, que curso vocês querem fazer. Não, Gustavo, eu não quero ir para a indústria. Tá ok, eu quero ficar na minha área, mas uma coisa é fato, todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Então, se você quer ficar dentro da sua área e ganhar mais dinheiro, então vamos fazer um plano também para você, dentro da sua área, ganhar mais dinheiro. Eu quero ser um médico veterinário. Eu quero ser referência em dermatologia. Eu quero ser referência em felinos. Ah, eu não tenho pós. Comece uma pós. Comecei uma pós. Vai estudar. Se dedique a isso, né? E saiba o É isso seguinte, mesmo. né? Se você acreditar que você pode, você pode. Ponto. Eu acredito muito nisso. Muito. É, Você tem que acreditar em você mesmo. sim. Eu falo muito assim, não é onde eu quero chegar, onde eu vou chegar. A gente Sim? tem que pensar que já chegou, que já conseguiu. Porque a gente pensa, ah, não, eu vou tentar, não, eu vou chegar, já cheguei lá. Eu gosto muito de falar como eu já tivesse na tal função, fazendo o que eu queria. Porque isso atrai coisa positiva. E nosso psicológico começa a trabalhar mais rápido para isso se concretizar mais rapidamente. É coisas que algumas pessoas falam, não, não, é mentira. Não, é verdade, gente. Eu falava que eu ia apresentar um programa depois de formada. Hoje eu apresento 2 nas redes sociais. E eu não sou formada. Então a gente tem que ficar colocando metas na nossa vida. Que a gente cumpre, é mais fácil de cumprir. Porque se você não colocar, como que você vai saber o que você tem que cumprir? Sim. Eu tenho alguns vídeos e pessoas que eu admiro muito, né? Um deles é o Kobe Bryant, né? Que infelizmente faleceu num acidente
de helicóptero, agora esse ano em janeiro, e ele tinha uma coisa que chamava mentalidade Mamba, né? Ele falava, um dos pontos dele, que ele falava o seguinte, que não é onde, o importante não era chegar, onde você ia chegar, mas sim o processo. É muito importante você entender o processo, tá? E isso ele conta um caso, na verdade, quem conta essa situação não é nem ele, tá? É uma outra pessoa. Um jogador, ele fala assim que ele ia jogar com o Kobe Bryant, tá? E aí ele chegou para treinar, ele falou, eu vou chegar 3 horas antes para jogar com o Kobe Bryant. E aí ele chegou lá, o Kobe Bryant já estava jogando. Já estava lá. E aí ele olhou, o Kobe Bryant estava jogando em ritmo de jogo. O Kobe Bryant, para quem não sabe, é considerado aí um dos melhores jogadores mundiais de basquete, né? 20 anos jogando pelos Lakers e faleceu aí em janeiro de 2020. Muito resumido a carreira do cara. E aí ele estava treinando em ritmo de jogo. Depois de 1 hora que os dois estavam treinando, né? Esse jogador, ele cansou e falou, bom, vou pro vestiário para me preparar para o jogo. E aí ele estava no vestiário e ouvindo a bola quicar. Ele falou, esse cara não vai parar? Ele pegou e foi para a sauna, que é uma coisa muito comum dos jogadores de basquete fazerem sauna antes de começarem. Ele foi. Quando ele saiu da sauna, ele ainda estava ouvindo a bola quicar. Ele ainda estava ouvindo o cara treinar. E 20 minutos antes, o Kobe Bryant saiu, foi se trocar. E nesse jogo, ele foi o maior pontuador. E os Lakers ganharam. Tá? E aí ele ficou inconformado, ele foi falar pro Kobe Bryant. Mas, por que você fez isso? Ele falou, cara, quando eu vi você chegar, eu falei que eu queria mostrar para você que por mais que você tentasse, eu sou o melhor. Eu ia ser o melhor. Então, assim, o que eu vejo é o seguinte, e é um ponto muito importante para nós que estamos nesse momento. As pessoas acham que nesse momento a gente pode reduzir a nossa carga de trabalho, a gente pode dar um passinho para trás. Não. Nesse momento é quando a gente tem que fazer o quê? Fazer o dobro, trabalhar o dobro. Por quê? Porque nós temos que buscar alternativas, nós temos que entender mais do que nunca esse novo consumidor. Esse novo consumidor que está fazendo o quê? Está se reinventando. Nós mesmos mudamos os nossos hábitos. Nós vemos muito a questão da pandemia ser uma doença do isolamento, mas ao mesmo tempo que trouxe o aumento do relacionamento com a família. Muitas pessoas que nem conversavam muito com marido e mulher, com filhos, hoje em dia estão próximos, né? Ou quem não está, logo vai separar porque vai intensificar um problema que já tinha, né? Mas então, assim, tá vendo uma oportunidade. Se a gente analisar o mundo como um todo, animais em lugares que antes faziam anos que não apareciam, começaram a aparecer. É isso mesmo. Tem vários estudos, né, que falam que o meio ambiente agradeceu muito por essa pandemia, né? Sim. Quem não viu, procura saber que, querendo ou não, tem a ver com medicina veterinária, tem a ver com o meio ambiente, com os animais, com os seres humanos, né? Sim. Doutor, nossa, tá muito bom o nosso bate-papo. Eu quero saber o que o senhor acha que vai acontecer daqui a alguns meses? Bom, sinceramente, né, eu sou uma pessoa que vê as coisas de forma otimista, né? Eu acho que as coisas vão retomar, né? Não do jeito que a gente previa no início de 2020. Ninguém previa o que ia acontecer. Não é uma questão de que nem 2018, que foi uma crise financeira no Brasil. Não, uma coisa mundial. Não tem como ter previsto algo. Todo mundo entrou de um jeito em 2020 e foi pego de surpresa, né? Então, o mercado ele vai cair? Sim, ele vai cair, né? Agora, o quão tombo vai ser, nós não podemos, é muito difícil de prever isso. Porém, o que eu tenho muita certeza é que as coisas estão melhorando. Isso daí a Sim. gente sente pelo mercado, pelo menos com uma questão de conversando com clientes, né? Conversando com médicos veterinários, verificando fluxo, e até aqui na clínica a gente verifica isso, né?
Aqui na clínica, uma cidade de 18 mil habitantes, o fluxo não diminuiu e muitas vezes aumentou em determinados dias, né? Então eu vejo que é muito uma questão também de mindset, quanto que você lida com isso. Eu vejo que as coisas vão voltar, só que elas vão demorar um tempinho. E isso depende muito do como o lojista, como o médico veterinário vai encarar tudo isso. O quanto que ele vai demorar para mudar a chave e verificar como esse consumidor mudou. É isso mesmo, doutor. Eu abri agora um PDF aqui que eu recebi do Sebrae, Eu que tenho esse fala daí do sobre Sebrae. sobre o mercado pet. O Instagram está com 67,27%. No Twitter, 31,25%. No Face, 0,96%. E no YouTube, 0,28%. E no blog, 0,24%. E aí tem as outras redes sociais também. Mas o Instagram tá mais da metade, gente. Olha isso. E o estado que está no topo é o estado de São Paulo, que está com 6%. É isso mesmo. São Paulo, 6%. Santa Catarina, 2%. Curitiba, 1%. Rio de Janeiro, 4%. Belo Horizonte, 0,9%. Brasília, 1%. Nós estamos ganhando até da capital de Brasília, né? O São Paulo, a capital nossa, dá 6%. A gente está ganhando de tudo, de todo mundo, de todos os estados. Isso é muito importante, né, doutor? E sempre a gente tem que entender quem é nosso público. E são as mulheres. 49%, quase 50% são as mulheres que veem as redes sociais de 40 a 50 anos. Deu É uma isso, travada. né? Deu uma travada. São as mulheres que vêm mais nas redes sociais, de 35 a 50 anos, e a gente não tem que saber a linguagem que falar com elas, porque nosso público é mais as mulheres. Isso sem sombra de dúvida. Pelo menos o meu é. E aqui também falo, o seu também é, doutor? Sim, sim. No Vet Negócios, ele é mais ou menos 60% são mulheres, né? 40% homens. Eu tenho uma maioria de seguidores, mas não muito distante de São Paulo, mas quem mais os 5 estados que estão conectados comigo, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e o Rio Grande do Sul. São os estados aí que mais seguem o Vet Negócios, né? E Rio Grande do Norte também, temos bastante. Sim, não. Mas então eu tenho um público. Mas dentro do mercado pet, as mulheres são o foco da indústria. Se vocês olharem Sim. todos os vídeos, todas as propagandas, são muito focadas e voltadas às mulheres. Porque é a mãe, né? É a mãe do pet. É assim, não tem como, entendeu? Minha irmã tem uma clínica veterinária e a gente vê muito isso. A gente vê muito homem lá levando seu animalzinho, mas a mulher sempre está em maior número, em maior quantidade, né? Sempre ali comprando um mimo. Igual o senhor falou, hoje não se diferencia mais o que é preciso e do que é fútil, né? Sim, não, porque na verdade pro pet, né, quando eu vou conversar com veterinários, até em semana acadêmica, né, eu falo assim, quem aqui tem pet, né, um X levanta a mão. Eu falo assim, quem aqui chama o seu bichinho de filho? Até a pessoa que não tinha levantado a mão, levanta a mão. Né? Então, esse relacionamento mudou. Eu falo assim, você dá uma ração super prêmio para o seu animal, você dá medicamentos de marca para o seu animal, mas vocês aqui comem coxinha, tomam remédio genérico. Então, assim, é uma questão de, muitas vezes, inversão de valores, né? Então, o essencial e o não essencial, eles estão muito, muito iguais, né? O que é não essencial? É difícil. Para mim, tem muita coisa que é não essencial, mas para uma pessoa que realmente vive o pet e tem aquele pet, por exemplo, uma pessoa em quarentena que fica num apartamento de 50, 60 metros quadrados, 40 metros quadrados, o dia todo com
cachorro, e que aquele cachorro, aquele gato é a vida dele, dela, poxa, tem várias coisas que são, quase tudo é essencial. É isso mesmo. Então, esse, mais uma vez, é o momento de você que tem um pet shop, uma clínica, um consultório, investir. Porque se eles estão em casa com os animaizinhos, estão vendo algumas coisas na internet que eles querem comprar para o seu animalzinho, por que você não divulga essas coisas? Não estou falando de você falar, tá na promoção, que isso não pode mesmo ser falado, mas divulgar, fazer um vídeo usando alguma coisa. O vídeo é o marketing do momento de 2020. Tá mais vídeos curtos. Você nem precisa aparecer. Brinca com brinquedinho, com cachorrinho, só mostra a mão. Não tenha medo. Doutor, quero saber se alguém tem alguém tem alguma pergunta que ninguém perguntou nada. O senhor é muito didático, isso eu já sabia. Mas, pessoal, se vocês quiserem falar alguma coisa, podem falar. Doutor, se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Eu falei para o senhor que ia ser meia horinha e já está dando quase uma hora, mas sem problemas, a gente continua. Não, tranquilo, eu agradeço aí, né? Agradeço a todos que entraram, né? Aos amigos, aos seguidores, né? Aos seus seguidores também. Enfim, agradeço o convite, né? E na próxima a gente fala sobre outro assunto. Com certeza. Ô, doutor, o senhor dá cursos online? Porque se o senhor dá, então eu já quero participar. Se o Oi? senhor dá, divulga aí para o pessoal também. O senhor administra cursos online? Não, ainda não, mas não. Em breve, Lara, A gente calma. nunca sabe, né? Mas não, eu não faço. Não faço. É muito Os, corrido já. não, as minhas palestras, eu faço voltado para os nossos clientes mesmo, né? Então, o Vet Negócios, ele hoje ele é um hobby, né? Algo que eu decidi criar justamente pensando numa deficiência, não uma deficiência em si, mas em algo que eu acho que o mercado, nós como médicos veterinários ainda temos uma certa deficiência, né? Então, eu pensei nisso. Então, eu recebo muito direct sobre se eu faço consultoria, se eu não faço. Eu falo assim, não faço, né? Pelo menos ainda não faço, mas eu falo assim, mas o que você precisa, né? O que será que eu consigo te ajudar? Né? Pelo menos à distância, não sei. Tem coisas que eu consigo, tem coisas que eu não consigo, né? Porque é o que eu falo, tem coisas que você precisa de um consultor para entrar no seu negócio. Então, tem excelentes consultores hoje que atuam, que estão atuando no mercado, que podem realmente entrar dentro. Doutor, vou te interromper, eu vou desligar e começar de novo, rapidinho.